Programa Hora 10 hoje com controle técnico de Miguel França. Eu sou Marta Cília. Deixo o convite para que nos escute nos próximos minutos. Retomamos hoje, neste início de outubro, os programas realizados em colaboração com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, Direção Regional da Saúde, nomeadamente com a UCAD, Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências. Connosco está Nelson Carvalho, é psicólogo clínico e da saúde e é diretor desta unidade, que vamos, a partir de agora, designar por UCAD. É bem mais simples. Muito bom dia, Nelson Carvalho. Bom dia, Marta. Bem-vindo. Bom dia a todo o auditório. Muito obrigada por, uma vez mais, colaborarem connosco com a Antena 1 Madeira. Hoje vamos falar de ecrãs, enfim, da sua necessidade, em muitos casos, até à dependência que podem criar. É uma realidade, não podemos desmenti-la. Os jovens têm especial atração pela utilização dos ecrãs, dos telemóveis e outros, e por grandes períodos de tempo. É uma realidade que certamente já chegou ao UCAD, a dependência, enfim, das tecnologias de informação. Sim, sem dúvida, e queria acrescentar uma coisa: não só são as crianças e os jovens, e os adultos também. Os adultos também, é verdade. Não é culpa, não é? Temos que fazê-la para entender o fenómeno. A UCAD tem trabalhado nesta temática desde 2017, com o programa Estou Online e Agora, em que temos tentado procurar dar ferramentas aos professores, aos alunos, no fundo à comunidade educativa e também aos pais. E tivemos agora há 2 anos mais um projeto que é o Estou Online e Agora, Preparação para o Futuro, em que aqui temos trabalhado com os profissionais de saúde, com pais que estão mães grávidas, por exemplo, na preparação para o parto. Temos dado algumas ações também aos pais, pai e mãe, e também nos infantários, porque achamos que aqui será muito mais fácil dar ferramentas, dar literacia, e até para moldar no bom sentido e fazer prevenção e uma utilização regrada. Eu não gosto de termo moderada, porque o moderado tem muito que se lhe diga, porque quando se fala, por exemplo, consuma moderadamente álcool, eu conheço pessoas que acham que bebem 2 copos de meio litro e acham que é moderado. Tenho medo de moderado. Eu acho que é mais responsável. No fundo, o que nós todos queremos é que haja autorregulação. O que disse leva-me desde já a questioná-lo. É cada vez mais cedo a introdução das crianças nestas tecnologias de informação, no uso do telefone, dos ecrãs, posso lhe dizer, por exemplo, as recomendações da OMS, por exemplo, são muito claras em relação a isso. Até aos 2 anos as crianças não devem ter contacto com dispositivos eletrónicos, porque têm um impacto no seu desenvolvimento a todos os níveis. E o que se tem vindo a assistir é um aumento cada vez maior de pessoas em que dão para a mão um tablet, um smartphone, e serve como uma xuxa virtual. Desde o dormir, o comer, eu estou no restaurante, o bebê está distraído com aquilo e posso estar a conversar com os meus amigos, com a minha mulher. E isso é perigoso e acho que é contraproducente para as crianças. Há recomendações sobre o tempo de exposição aos ecrãs, consoante ou por idades? As idades, exatamente. Portanto, até aos 2 anos não convém ter contacto com o ecrã. Sim, facilitar a utilização. Entre os 2 e os ecrã. 4, para aí, no máximo 1 hora. Depois, até o início da adolescência, 2 horas. 2 horas por dia. Exatamente. E depois, mais, fala-se em 3 a 4, mas mais do que aí, na adolescência, mais do que o tempo, é mais a qualidade, os conteúdos que estão a aceder. A aceder, exatamente. O que é que se tem visto também cada vez mais que é preocupante? Não há um controle parental. Apesar de existirem ferramentas que o permitem. Exatamente. Muitas vezes o que é que acontece? Damos um smartphone para a mão de uma criança, porque repare, as pessoas não se podem esquecer que a internet e as novas tecnologias são inofensivas. Agora, o uso que se lhes dá é que é preocupante.
E o que é que se passa? Damos para a mão um smartphone, muitas vezes a crianças, em tenra idade, sem qualquer formação, sem qualquer controlo. E o que é que acontece? Por exemplo, há miúdos com 10 anos já assistem a pornografia, a violência e a outros conteúdos impróprios para as idades, que depois vai ter um impacto na sua educação social, moral, cognitiva, e isso é preocupante. Não basta dar para a mão um telemóvel, um smartphone aos filhos com o pretexto de que mas eu tenho que saber onde é que o meu filho está para me sentir mais seguro. Então deem. É uma falsa segurança também, não? Não, antes pelo contrário, eu acho que estamos a abrir portas para a insegurança. Se realmente, repare, até aos 12 anos, sinceramente, eu não vejo necessidade de dar smartphones às crianças. Não vejo. Muito menos para saber onde é que estão. É evidente que há situações, se a criança vai de autocarro ou outras situações especiais, arranja-se um telemóvel só para chamar e para atender. Com teclas, sem ter acesso à internet. Se queremos saber se chegaram a determinado sítio em segurança... Exatamente. Até porque, não sei, mas acho que não vivemos numa região terrorista, acho que há segurança. E depois há outra coisa, a escola é um local seguro. Qualquer coisa que for preciso, liga-se à escola. E a escola vai dizer. E se acontecer alguma coisa na escola, a escola avisa logo. Tenha ou não tenha telemóvel. Mas depois eu acho piada que não tem piada nenhuma. Estamos muito preocupados em garantir a segurança dos nossos filhos e nos dar um telemóvel para a mão. No entanto, damos um telemóvel, um smartphone, e depois não se controla o que é que anda ali a ser navegado. Que conteúdos é que acedem a estas crianças. E isso é preocupante, é um contrassenso. Considera que isso é quase, enfim, mais grave do que propriamente o tempo que os jovens estão? Claro, porque se eu não tenho um controlo, qual é o objetivo? O objetivo é que nós utilizemos as tecnologias porque elas são úteis para nós. São úteis para o desenvolvimento cognitivo, para o raciocínio lógico, para a orientação espacial, sabemos isso tudo. Agora, é preciso utilizá-lo de uma forma positiva. Agora, se eu não oriento, se eu não fiscalizo, mas se não controlo, se não sei o que é que se passa, obviamente que se a criança abre páginas, abre conteúdos, às vezes nem sequer se apercebe o que é que está a ver, mas depois acha piada e vai continuando a fazer aquilo e não há controlo. Já é a mesma coisa nos jogos. Porque é que há classificações para os jogos, de acordo com a violência, com os conteúdos como sexo e outras situações? É exatamente para controlar. O que é que acontece? Muitas vezes há miúdos a jogar, uma lombarda de League of Legends, o CS, passa publicidade. Quantos menores jogam estes jogos e não podem jogar? Ou não devem jogar? Não são adequados à idade. E depois o que é que acontece? Depois aqui, em termos do desenvolvimento, pode-se gerar situações que não têm nada a ver com a realidade. Pode-se gerar a violência, pode-se gerar a tristeza, os conflitos desnecessários, porque uma coisa é eu estar a jogar um jogo e depois na vida real não é nada disto. Depois há uma violência extrema que pode acontecer. E isso é preocupante. Os pais, em princípio, não devem, pelo menos na adolescência, aceder aos telemóveis dos filhos, pelo menos não à revelia destes. Não sei se concorda ou não, mas também não podem demitir-se de estar atentos e supervisionar aquilo que está a acontecer. Claro. Primeiro, falou ainda há pouco e bem que há programas de controle parental. Sim. O importante aqui é falar, dialogar com os filhos e explicar as regras e envolvê-los nas regras. Porque eu sou contra. Não vamos proibir não funciona. Nós queremos regular, orientar. Então o ideal é os pais falarem com os seus filhos e imagino que dá um telemóvel para a mão com password e os pais podem simplesmente dizer isto. Tu tens a tua password, no entanto, este telemóvel é teu, mas a qualquer momento, se eu precisar, se eu desconfiar, se eu achar que é necessário entrar, eu tenho que ter o teu telemóvel e vejo à tua frente, vejo contigo. Portanto, não pode haver uma ideia de que eu vou ver às escondidas. Não é isso. Tem de haver abertura, tem de haver lealdade e verdade, exatamente. Até porque depois isso também é importante para o desenvolvimento moral, ético daquela pessoa e social. Porque se eu for educado num ambiente em que vou ver às escondidas o que o meu filho tem, eu também depois, muitas vezes o jovem sabe, também começa a mentir e a omitir. Sim. E isso assim toda a gente fica a perder. Portanto, tem de haver aqui uma negociação aberta. Agora é evidente, quando são miúdos mais novos,
ainda tem que ser mais, temos que ser mais assertivos e temos que controlar muito mais estas situações. À medida que a criança vai crescendo, torna-se adolescente. À partida, há mais autonomia também. Sim, mas também temos que estar sempre a controlar, tal e qual como cedas à noite, tal e qual como ir ao café, quem são os amigos. O virtual é mais uma parte do real. Em relação à possibilidade de haver esse controle parental, de haver ferramentas nesse sentido, há falta de literacia de como utilizar essas ferramentas por parte dos pais, nomeadamente? Há falta de literacia, mas falta de informação não há, porque as próprias escolas dizem... As pessoas sabem. A partida só não sabem se não quiserem, porque as escolas falam sobre isso, até as aulas de informática, as reuniões com os encarregados de educação, a própria pandemia também fez com que as escolas também tivessem essa possibilidade. Agora, muitas vezes o que acontece? Dá trabalho. Dá trabalho, é mais fácil. Eu tenho jantar para fazer, eu tenho que arrumar a casa, qual é o problema? Deixa o Joãozinho estar sozinho no quarto, não tem mal nenhum, até não está com os amigos, e isso é que é preocupante. Porque depois, assim como há miúdos que estão a fazer coisas boas, digamos assim, há outros que não. E é isso que é importante, os pais se consciencializar que os nossos filhos não são pedras, os nossos filhos têm inteligência, têm gosto pelo explorar, pelo saber. E se não há um controlo, todos nós sabemos, muitas vezes abrimos páginas e aparece pop-ups, aparece de repente conteúdos que nós ficamos admirados. E se não há um controle nos telemóveis, nos dispositivos eletrónicos desses jovens, rapidamente aparecem, depois os miúdos vão explorando, como é natural. E depois começam a ter até uma certa visão irrealista da sociedade e da realidade e do dia-a-dia. Isso é preocupante. Voltemos talvez ao início, ou aquilo que deveria ser o início da nossa conversa. Porquê é que os ecrãs são tão viciantes? Porquê é que são tão apelativos? E porquê é que provocam dependência? Porque é uma dependência não química, mas de comportamento, é isso? Sim, mas depois torna uma dependência... Sim, é uma dependência sem substância. Sem substância. Exatamente. A internet está feita... Para cativar. Para cativar, porque estamos a falar de negócios. Estamos a falar de negócios, por exemplo. Cada vez há mais publicidade, cada vez há mais jogos. E claro, o que é que chama a atenção? As cores, os sons, a novidade. O ecrã. Cada vez mais os telemóveis têm uma melhor imagem, mais bem definida. E tudo isso faz com que as pessoas gostem. E dá prazer. Dá prazer. Depois também ver uma série, jogar um jogo. Há uma série de coisas. Agora, a internet, sem dúvida, cada vez mais está-nos a agarrar. Porquê? Porque se nós sem darmos conta, estamos horas na internet. Sim. O tempo passa rapidamente, não é? Exatamente. E isso está feito de uma maneira em que, sobretudo nos mais jovens, a internet conseguisse imiscuir na vivência social dos jovens, que eles hoje em dia comunicam, a maior parte comunica assim. Sim. Comunica online. Até quando estão próximos fisicamente. Estão lado a lado, muitas vezes. E repare, e isso é preocupante a partir do momento em que nós verificamos que eu começo a fazer tudo online, ou começo a fazer muita coisa online, e começo a fazer as coisas que eu fazia antes, como treinar, estar com os meus amigos no café, estudar, isolar-me, não estar com a família. Isso são situações de alarme, ou de alerta, aliás, que podem indiciar o início de uma utilização problemática da internet, que depois pode acabar numa dependência. Uma dependência. Dá sinais de abstinência quase também? Dá também. Aliás, temos situações em que, quando retiramos um telemóvel, os miúdos ficam muito mais agressivos, revoltados e até são violentos. Sim. Já tive situações, já acompanhei miúdos em que chegaram a partir portas, dar murros na mesa, além de quando perdem também, ficam todos violentos. Nos mais pequenos as birras. Exatamente. E os pais muitas vezes ficam assustados. E o que é que fazem? Deixa-me voltar a dar. Sim, para acalmar. Isto é mais ou menos um pai que tem um filho toxicodependente que, ao ressacar da droga, dá-lhe dinheiro para aquilo parar. É exatamente a mesma história. Ou seja, estamos a manter a adição. Sim. Porquê? Porque ele continua a pedir e
E vai tendo e vai continuando a ter, neste caso a internet é que lhe dá a adição, ele continua a ter acesso, exatamente. Acesso à internet. E por isso é importante os pais terem a consciência, têm de pôr regras, têm de pôr limites desde tenra idade relativamente à utilização das novas tecnologias. Há outra questão importante que nos preocupa muito, que é o sono. Os jovens cada vez mais dormem menos, e os adultos também, porque passam muito tempo à noite na internet. E depois têm estratégias que são muito criativas, como, por exemplo, metem algo, um tapete ou algo debaixo da porta para não passar a luz, ou metem-se debaixo do edredom, dos cobertores ou dos lençóis a jogar, e outras coisas. Sim. E os pais têm medo. E depois os filhos dizem, mas eu preciso do telemóvel que é um despertador. Eu costumo dizer sempre isto: vão a uma loja, comprem um despertador de corda ou um relógio mesmo. E não tenham problema tem de haver um limite. Por exemplo, até os 14 anos, 2 horas antes de ir para a cama, não se pode tocar ou não se deve ter contacto com os ecrãs. Desperta. Desperta porquê? Porque a luz do ecrã dá uma ideia errada ao cérebro que é de dia. E como dá uma ideia errada que é de dia, o cortisol, que é a hormona, digamos assim, do dia, chamamos assim para as pessoas perceberem melhor, continua a ser produzido porque o cérebro acha que é de dia, o corpo tem que estar ativo, tem que estar atento, e a melatonina, que é a hormona do sono, é produzida em déficit. E isso afeta o sono, a qualidade do sono, depois vai ter repercussões, desde logo em termos do descansar, do recarregar baterias, em termos de consolidação das memórias, das aprendizagens. A atenção. Exatamente. Problemas osteoarticulares, obesidade. Sim, porque quem está dependente acaba por não ter outro tipo de atividades. Exatamente. E não só fica sedentário, não é? E estar muito tempo em certas posições com os dispositivos eletrónicos vai provocar problemas nas articulações, nos ossos e por aí adiante, e isso é preocupante. E o rendimento escolar também tende a piorar. E depois a tendência para aparecer depressões, ansiedades também é maior. Portanto, tem impactos na saúde mental e na saúde física. Exatamente. O uso excessivo por isso é que eu digo, das tecnologias. Há que haver um uso regrado. E o que aconselho aos pais é não terem medo, porque depois também há aqui uma pressão muito grande de outros pais. Por exemplo, eu tenho ido às escolas e aqueles pais cujos filhos têm 12, 13 anos não têm telemóvel, os pais dizem mesmo. Nem imagina. São pressionados. É que já não basta os filhos serem pressionados. Os pais, são os outros pais que pressionam. Os outros pais também. Os pais dos outros miúdos pressionam-os. Mas porquê não dás o telemóvel ao teu filho? Olha que o teu filho depois não pode comunicar com os outros. Mas porquê que não pode comunicar com os outros? Eles estão lá na escola. Porquê que tem que ter um telefone para comunicar? O ser humano comunica de várias formas. E a principal é a cara a cara. Sim. E é uma pressão tal... Mas felizmente esses pais conseguem aguentar, mas não é fácil, eles nem imaginam a pressão que é. Portanto, os próprios adultos também vão fomentando esta cultura de que se o meu filho não tem um telemóvel, está desintegrado. Sim. Pois também é incompreensível, miúdos, não tem nada a ver com as carteiras de ninguém, mas miúdos no primeiro ciclo, por exemplo, têm telemóveis topos de gama. E por acaso esta semana fui a uma escola, dizia-me uma aluna, é bom eu ter o telemóvel, que assim, e na sua assaltada, porque vou ao telefone, consigo disfarçar, consigo enganar o ladrão. Quer dizer, as pessoas depois têm umas teorias. Sim, podem ficar sem o dito, não é? Aliás, então se foi o que eu disse, então se for um telemóvel topo de gama, se o ladrão topa isso, certeza, a probabilidade de ficar sem ele é muito maior. Ou perder, há que haver limites, há que haver regras. Não é pelo um telemóvel que eu sou melhor do que o outro. Sim. Não é para eu ter mais likes que eu sou mais popular do que os outros. As pessoas têm de se consciencializar que os nossos filhos serão pessoas de bem, com um futuro garantido, se tiverem ética, moral, se tiverem objetivos e que te sacrifiquem, que trabalhem para isso, tenham desporto, ocupem os seus tempos livres, isso é que é importante, e nos quais podemos introduzir também as novas tecnologias. Agora, a exceção não pode ser só novas tecnologias, porque isso, de facto, falou ainda há pouco no sedentarismo, que é algo que nos preocupa. Cada vez mais a obesidade infantil está aí. Instalada. E muito devido a isso, esse sedentarismo. Porque, e depois eu acho piada que há miúdos que dizem, mas eu estive a jogar ténis.
teve na PlayStation. Na PlayStation. Ou teve a jogar outra coisa qualquer, mas... Sim, o futebol. Exatamente. Sim. Falemos da dependência, talvez mais grave, ou pelo menos reconhecida como até uma perturbação mental, que é a dependência dos videojogos. É um problema também crescente. É o chamado de gaming, digamos assim. Gaming é jogar, mas atenção, gaming, mas já estamos a falar de um ponto em que já há uma utilização altamente problemática. Claro que sim, porquê? Porque, como as outras dependências, há uma funilar da vida do indivíduo para aquele objetivo, o ganhar, talvez. Jogar, ganhar, ocupar o tempo. Ultrapassar níveis. Exatamente. E depois vai aumentando a tolerância tal e qual uma droga. Enquanto, por exemplo, se eu beber hoje uma cerveja tem um efeito, se eu beber essa cerveja 2, 3, 4 dias tem aquele efeito. Depois o organismo começa a pedir mais para ter o mesmo nível de prazer. Aqui, na dependência sem substância, é exatamente a mesma coisa. Enquanto, por exemplo, pode começar com 1 hora no jogo de dar-lhe prazer, depois o corpo vai pedindo e pode ser 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Depois começa, quando começa ainda mais o problema, quando ele deixa de ir à escola, deixa de estar com os amigos, deixa de conviver, deixa de fazer coisas que fazia antes. Deixa de ter cuidados até com a higiene também pessoal. Com a higiene, exatamente. E depois, quando se retira o aparelho, tem abstinência. Agressividade, insónias, revolta, tudo isso. E o que os estudos têm demonstrado é que estes ecrãs, estas dependências sem substância, acabam por ser mais aditivas, porque o som e as luzes que produzem os computadores hiperestimulam os centros de prazer muito mais do que as drogas. Libertam também dopamina. Exatamente, ainda muito mais quantidades de dopamina, serotonina e outras. Muito mais do que a cannabis, a cocaína, a heroína. Ou seja, estamos a falar de situações muito mais preocupantes. E eu já digo isto há anos e vou continuar a dizer. Pela calada, estas dependências estão a dar e vão dar mais problemas do que o consumo e as dependências das drogas lícitas e ilícitas. Porque isto passa entre os pingos da chuva, as pessoas muitas vezes toleram muito isto socialmente, não há aquela degradação. Desvalorizam. Exatamente. E sem darem de conta, as pessoas estão cada vez mais dependentes destas novas tecnologias. Isso para nós é preocupante. E chega a uma altura que é preciso o apoio. É isso. Que apoio é possível dar? Que tratamentos existem? São semelhantes ou podem fazer-se o paralelo com o tratamento de uma dependência de substâncias? Sem dúvida. Dependendo do nível, por exemplo, mas geralmente começa-se com uma psicoterapia, se for preciso farmacoterapia também faz, e há situações em que é preciso mesmo internamento. Há situações tal e qual um toxicodependente. E há situações de pessoas que são internadas por causa disso. No entanto, o mais frequente é a psicoterapia e farmacoterapia, em que depois é preciso alterar. Por um lado, os pais têm de alterar toda a sua dinâmica familiar, tem de haver mais controle, tem de haver mais regras. Os pais têm que ser exemplo também. Claro. Não é? Claro, por exemplo. No uso das novas tecnologias ou das tecnologias. Imaginemos que, à hora do jantar, há uma regra em casa que ninguém atende telefones ou vê telefones. Toca o telefone do pai ou da mãe e eles atendem. A partir do momento, a não ser que seja uma exceção. Sim, uma urgência, uma emergência. Mas se é corriqueiro, passa a expressão, a partir daí os pais perdem toda a moral, digamos assim, para dizer aos filhos para não fazer o mesmo. Porque nós somos modelos para os nossos filhos. E daí que é importante haver negociação, haver regras, em que toda a gente é envolvida, mas quem dá a última palavra é o pai e a mãe, mas toda a gente tem de ser envolvida para saber as regras e as consequências. E o que é que acontece? Muitas vezes não há regras. Pensa-se que há assim, não há uma definição. E claro que os jovens aproveitam-se logo disso e começam a contra-argumentar. Aconselho também, pelo menos o jantar, devem fazer juntos. Porque, em família. Exatamente. Sentados à mesa. É preciso falar, é preciso discutir o que é que se passa no dia-a-dia, sobre a família, o trabalho, a escola. É muito importante fazer isso. E não haver mesmo aparelhos. E aquela história que o professor Daniel Sampaio chama o síndrome da bandeja, que também deve-se evitar, é que cada um pegando a sua bandeja, vai para a sala, vai para o quarto. E isso é de todo evitável, porque
nós precisamos de falar uns com os outros. Nós somos seres afetivos, somos seres online. Porque depois também há um problema que é o FOMO, que eles chamam o FOMO, que é o medo de estar offline. É medo de perder o que se passa no online. Porque hoje em dia, infelizmente, os jovens vivem muito de pequenos momentos. Por exemplo, 1 hora, se eles perdem 1 hora da internet, lá do Insta, do X, ou seja lá do que for, eles ficam em pânico, porque já estão desatualizados. E isso é preocupante. Não sabem o que se passa. Lembra-se perfeitamente, Marta, por exemplo, lembra-me, passa a publicidade o Expresso. Nós líamos o Expresso ao sábado. E só no sábado seguinte, pela edição hoje seguinte. Em dia, o Expresso sai online à sexta, aliás, na quinta à meia-noite, à quinta às 11 já sai. Às vezes na sexta aquela notícia já não faz sentido. E está sempre a atualizar a informação. E isto... Há uma urgência. Este imediatismo, esta coisa rápida, depois o que é que faz? Faz com que nós não pegamos nas coisas pela rama. A capacidade de atenção vai ficando diminuída. E isso, a capacidade de concentração, procurar ler, procurar assuntos mais a fundo, porque é o aqui e eu agora. E isso é preocupante, porque depois, mesmo em termos mentais, é terrível. Porque depois também inventaram um termo muito fino, que é o multitask, que é as multitarefas, que eu acho uma delícia, em que as pessoas acham que podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou a fazer um trabalho, recebo uma notificação do WhatsApp, outra do... Vou responder. Depois é uma mensagem, é um mail, e isso depois dá erro. E o que os estudos têm vindo a demonstrar é, por exemplo, quando eu estou atento numa atividade e depois sou interrompido por esses estímulos, demoro à volta de 23 minutos para voltar à fase inicial de concentração. Para vermos o impacto que isto tem no cérebro humano. Porque esta quantidade de estímulos é tal, porque o nosso cérebro está preparado para fazer uma coisa de cada vez. Eu não quero desiludir as mulheres, porque as mulheres? Que as mulheres dizem sempre que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas do ponto de vista da neurociência, isso é falso. Sim. Não quero desiludir, mas é falso, porque o cérebro humano está preparado para fazer uma coisa de cada vez, para fazer bem. Pois o que é que acontece? Queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo bem e acabamos por fazer mal. E isso está a acontecer também com os jovens. E é isso que me preocupa. Nós temos de promover também o silêncio, temos que promover a concentração, temos que promover os livros, por exemplo, para as pessoas procurarem as coisas de uma forma mais profunda, para refletirem, para pensarem, e não ir só... Basta ver uma publicação qualquer nas redes sociais. As pessoas às vezes nem se dignam a ler. É o título. E, aliás, isso tem sido utilizado para fazer política. E fake news, e para gerar conflitos, gerar manifestações e gerar situações até muito graves do ponto de vista social e político, que não... Por isso é que é aconselhável que as pessoas leiam bem antes de sequer opinar. Sim, antes de se pronunciarem. Vou fazer referência a algo que foi recente e que provocou alguma discussão. O Governo da República decidiu avançar com uma recomendação às escolas no início do ano escolar, no sentido de proibirem o uso de telemóveis dentro do espaço escolar por crianças até aos 12 anos de idade. Portanto, aquelas que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico e o segundo ciclo do ensino básico. Não é propriamente uma proibição, mas uma recomendação. Ontem, por exemplo, ouvi nas notícias da Antena 1 que são relativamente poucas as escolas que, entretanto, e face a esta recomendação, tomaram uma atitude. Na região não haverá recomendações, a decisão fica a cargo de cada instituição, de cada escola de ensino. O que é que pode dizer-nos a este propósito? Pode ser problemático a utilização nas escolas? Há escolas que sim, há escolas que não. E daí que uma das recomendações de várias entidades, como a Ordem dos Psicólogos, é preciso estudar escola a escola. Por exemplo, há escolas aqui na Madeira que estão a fazer isso. Já o fazem. Sim, e está a correr bem. Sim. Ou proporcionam, por exemplo, momentos também, até no próprio recreio, em que mas isso é um dos grandes não problemas das utilizam escolas. Os telemóveis. Essas recomendações até são mais por causa dos recreios. Eu sou contra proibir, como já disse. Eu acho que tem de haver aqui uma regulação. Regulação em que tem que estar envolvido os pais, a comunidade educativa,
as crianças, aliás, tem sido isso que várias escolas aqui na Madeira também já fizeram, e está a correr bem. Por exemplo, o que é que acontece nos recreios, nos intervalos em que é permitido? Muitos jovens não interagem, estão no seu mundo, estão a fazer o tal scroll, que é passar notícias e ver as páginas, e depois não interagem, não brincam. Isso depois tem, do ponto de vista sociocognitivo, tem do desenvolvimento também. Exatamente, tem impacto, até das competências sociais. E nestas escolas, e ainda esta semana o Expresso também trazia uma reportagem de algumas escolas, comparou com e sem, e o que se tem verificado é que depois as crianças, onde não é permitido, começaram outra vez a jogar ao peão, à bola, à apanhada, falam mais uns com os outros, e isso eu acho bom. Depois, quando chegarem a casa, podem ter um bocadinho como já falámos aqui, com a idade, as horas que é permitido. Agora, na escola, de facto, é importante que isso aconteça. Agora, depende de escola para escola, porque há escolas que não têm esse problema, há escolas que os pais revoltam-se. São contra o retirar o telemóvel. Daí que eu concordo, eu percebo, quer a Secretaria, quer o Ministério, porque há aqui uma coisa importante que é, os pais têm de parar de responsabilizar a escola pelos seus filhos. E é isso às vezes que me assusta, porque eu não posso exigir à escola que eduque os meus filhos. Agora, posso exigir à escola que me ensine aos meus filhos o português, o inglês, a matemática e outras disciplinas. Porque o papel da escola é ensinar. O papel da família é educar. E as pessoas às vezes confundem. E eu entendo porque é que a escola, ao tomar essa decisão de proibir, depois cai-lhes em cima. E não é justo. Mas o Nelson de Carvalho falou em particular da utilização do telemóvel no espaço e no momento do recreio, na pausa entre aulas. Mas ter o telemóvel na sacola ou na mesa de trabalho, numa sala de aula, também não é... Não, isso eu não concordo. Isso tem de ser... Não provoca distração, claro que sim, aliás, falta de concentração. Devia de ser proibido, aliás, acho que as escolas têm tudo. Às vezes os miúdos fazem umas aldrabices, sim. Mas o ideal é que não haja acesso ao telemóvel, porque senão vai haver ali interferências. Porque uma coisa são os tablets que eles têm, onde tem a escola, tem os livros, tem os manuais, à partida estão focados ali. Agora, ter elementos distrativos, claro que não. Agora, nos intervalos, também, se não há uma regulação, é complicado. Daí que eu acho que devemos fomentar e envolver. Porque imagino que há uma escola em que os miúdos até interagem todos, não há qualquer... Sim, não há... Para que é que eu vou proibir? Não há necessidade, não é? Eles próprios já há uma regulação. Agora, se por outro lado há outra em que eles passam o dia na frente do telefone, levam para a sala, há tumultos, há maus resultados escolares, os pais estão preocupados. Aí é importante a escola juntar, falar entre si, criarem um regulamento, todos, em que a última palavra é sempre da escola, mas que já sabem as regras com coisas boas, coisas más, aí é diferente. Agora, por isso tem de ser caso a caso, não pode ser por decreto. Agora, continuo a dizer, a família tem de ter esse cuidado e tem de ter essa responsabilidade. E quando não sabe, vai perguntar. O governo tem nas escolas, tem os serviços de informática, a Secretaria tem os professores nas escolas estão disponíveis, que eu sei que às vezes as escolas eles próprios dizem. É uma questão das pessoas irem lá, não terem vergonha, não terem medo, porque volto a dizer, estamos a falar da educação dos nossos filhos. Estamos a falar do futuro dos nossos filhos. Tem que haver um diálogo entre a escola e os pais. Exatamente, e não. Até porque não estamos a falar de inimigos. Estamos a falar de parceiros. Às vezes parece, não é? Não, em situações de conflito. São duas instituições que há sempre alguns conflitos. Mas é importante voltarem-se uns para os outros e ajudarem. Agora, eu entendo quer o Ministério, quer a Secretaria, o que fizeram. Sim, é um primeiro passo. Exatamente. Agora, uma coisa eu sei, se isto continuar, se houver desregulação, claro que vamos ter, o Governo vai ter que tomar medidas. Porque é que se chega a estes pontos? É que as pessoas não se regulam, não sabem controlar. Porque quando há restrições, é que alguma coisa está mal. Porque se tivessem um uso regular como nós queríamos, não era preciso leis, não era preciso nada. Portanto, elas são feitas para, no fundo, regular, limitar. Porquê? Porque também exagera-se.
E aqui nós todos temos um papel preponderante a ter. Vamos finalizar deixando e relembrando algumas orientações para um uso saudável da tecnologia nas diferentes faixas etárias. Não, o que eu acho importante, como eu disse, até aos 2 anos não haver introdução de tablets, de dispositivos eletrónicos. Podem interagir no chão com jogos com os miúdos, depois devem dormir, por exemplo, no primeiro ano, com as cestas de 14 a 17 horas até aos 3 meses, 12 a 16 até entre os 4 e os 11 meses. Com 1 ano de idade não devem ter também contacto com os dispositivos eletrónicos. Devem dormir 11 a 14 horas, os adolescentes entre 9 a 10 horas também. Tudo isso é fundamental. Privilegiar o contacto com objetos, com a manipulação dos objetos, sobretudo nestas primeiras fases precoces, porque estamos a perder a motricidade fina, a manipulação. Que uma coisa é, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do cubo mágico. Uma coisa é eu mexer no cubo mágico, eu cheirar, eu tocar, eu sentir as estruturas, as texturas. Outra coisa é ver num computador. Não tem nada a ver. E outras coisas é importante manipular, porque a motricidade fina é fundamental. É que nós somos das últimas gerações que ainda escrevemos muito à mão. Hoje em dia tecla-se muito. E isso também é, portanto, de compensar. E há excelentes jogos didáticos para todas as idades, mas sobretudo para estas idades da infância, onde está-se a construir a motricidade fina, a motricidade mais grossa e tudo isso, que é importante. Promover também o exercício físico, o contacto com os amigos, com os colegas, com a família, entre si, dialogar, ler, tudo isto é fundamental. Na adolescência também, exatamente também a mesma coisa, sempre com controle, sempre com limites, com programas de controle parental, mas é preciso explicar porque é que estamos a fazer as coisas. Porque se nós não explicamos, a criança e o jovem sentem-se espiados. E não é isso que a gente quer. O que nós queremos é: eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, e não para te castigar, para te espionar, não. Eu quero que tu tenhas uma utilização regrada, porque há conteúdos que não são para a tua idade. Até do ponto de vista de desenvolvimento. Agora, se fizermos todo este diálogo aos poucos, é que tal e qual outras questões do dia-a-dia, as coisas correm muito melhor. Ficam estas notas sobre a utilização das tecnologias digitais, dos ecrãs, para que, enfim, não tenhamos depois também posso lhe dizer a correr ou resolver casos de dependência. Pois, exatamente. Repara, há um estudo que é feito de 5 em 5 anos, que eu penso que para a próxima vez a Madeira vai entrar representativamente, que é um estudo da OMS, e em que diz que 62,4% dos jovens comunica diariamente através de meios online e com os amigos, e que 20,6% comunica com pessoas que conhece através da internet. Ou seja, 1 em cada 5 crianças ou jovens fala diariamente com pessoas desconhecidas na internet. Isto é preocupante. O perigo que isso é preocupante envolve. Porque, tal e qual na vida real, é importante nós ensinarmos os nossos filhos a ter cuidado com quem se está a falar. Nunca dar passwords, números de telefone, de qualquer bilhetes de identidade, documentos, nunca dizer onde é que vive, o que é que está. Porque muitas vezes estamos a falar com adultos ou não só, e depois somos vítimas de chantagem. É preciso ter muita atenção também. Há aqui outra coisa importante neste estudo, que é quanto ao tempo da utilização das redes sociais. Uma parte significativa das crianças e jovens passou durante o último ano mais de 2 horas por dia a partilhar ou ver conteúdos no TikTok, no Instagram e por aí adiante. É muito tempo. Quando nós está preconizado que é até aos 12, 2 a 3 horas por dia e para cima 3 horas, portanto, só 2 horas nisto é um impacto muito grande. E daí que também é importante que quase metade das crianças e dos adolescentes referem que durante o último ano usaram as redes sociais para fugir a sentimentos considerados negativos ou desagradáveis. É um refúgio. Pois, mas é importante falarmos com os pais, com os irmãos, com os tios, com os professores, com o treinador, mas é importante promover esse espaço. Porque o que é que se também está a criar? Estamos a criar ilhas nas famílias, em que cada um está no seu mundo com o seu tablet ou com o seu smartphone e não falam entre si.
E o adolescente, quando não tem ninguém com quem falar, ou a criança, vai falar com os amigos. E os amigos sabem tanto ou menos do que eles e depois dá asneiro. Portanto, diálogo é fundamental. Exatamente. Nelson Carvalho, breve referência. Estamos na época das festas de finalistas, não é? Exatamente. Estamos a trabalhar, aliás, já houve 2 festas, correram bem, não houve nenhuma intoxicação alcoólica. Há aqui um trabalho da Câmara, da ARAI, da PSP, nosso, da escola, em que houve uma elaboração de um documento. Isto é um projeto que já vem desde 2015. Temos vindo a trabalhar, mas o ano passado voltou a agravar, mas depois conseguimos dar a volta. Há uma evolução, digamos. Exatamente. E o ano passado, que foi criado, estas entidades criaram um documento, porque depois quem dá as licenças, isso tudo autoriza a Câmara, em que, nesse documento, os pais é que assinam o termo de responsabilidade e responsabilizam-se pela promoção da festa. Também nesse documento é proibido as happy hours, as promoções, é proibido shots e whiskies e por aí dentro. Só é permitido água, refrigerantes e cerveja, mas para maiores de 18 anos. Se a polícia que está lá verificar que algum menor bebe, automaticamente a festa acaba. E a licença só está à meia-noite. Portanto, e desta forma temos controlado no bom sentido, porque tem sido uma atitude pedagógica e também os finalistas e os próprios pais estão a aderir bem, porque nós não queremos acabar com as festas finalistas. Queremos é que as festas finalistas corram saudavelmente. Porque senão, imagino como ano passado houve situações de comas alcoólicos que num instante pode resvalar para a morte e nós não queremos que isso aconteça de maneira nenhuma. Queremos é que as pessoas se divirtam, que brinquem, que gozem, tudo bem, mas dentro das regras. E tem havido aqui um trabalho, por exemplo, estou a lembrar da doutora Filipa Gomes, da Divisão da Juventude da Câmara Municipal do Funchal, que é também um dos parceiros, que tem feito um trabalho muito próximo com os jovens e todos nós. Ainda esta semana estivemos na Francisco Franco também a falar com eles e vamos continuar a falar, depois para o baile, depois para a viagem, para que as coisas corram bem. Portanto, tem-se revelado fundamental este pais. Documento também. Sim. E o envolvimento a participação e o envolvimento aqui, dos pais. E responsabilização. Como temos vindo a falar há anos, os pais são o berço disto tudo. Também queria dizer que em relação ao álcool, claro, eu espero também que, devido aos desacatos, de vez em quando por aí andam ao fim de semana, eu espero que a Câmara Municipal diminua o horário de funcionamento dos estabelecimentos noturnos. Acho que às 2 horas é suficiente, porque das 2 às 4 há uma triplicação dos incidentes. Sim, há um agudizar, digamos, dos conflitos. E temos uma noite tardia, os miúdos saem às vezes meia-noite para ir para a noite. Não faz sentido. Não faz sentido. Temos que recuar. Tem de haver mais responsabilização da parte dos pais. Eu continuo a dizer que temos que responsabilizar os pais, porque não pode continuar a acontecer miúdos de 14, 15 anos, até aos 16, 17, mas que estão alcoolizados ou consumiram drogas, vão para o serviço de urgência ou a polícia leva-os para a esquadra e depois chama-se, para já chateiam os polícias e os profissionais de saúde e depois não lhes acontece nada do ponto de vista de responsabilidade. E, mais uma vez digo, deve haver coimas para estes pais, porque só assim, infelizmente, é que as pessoas vão acordar e vão perceber que o que está em causa é a saúde e bem-estar dos filhos e, num instante, pode dar uma situação dramática e não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas vivam a noite, divirtam-se, mas dentro da lei e dentro das regras, porque não é por acaso que é proibido vender álcool aos menores de 18 anos. É que o nosso corpo, o fígado e o sistema nervoso central não estão preparados para isso. E é importante. Era essa deixa que eu queria dizer aos nossos ouvintes. No final. Dr. Nelson Carvalho, psicólogo clínico e da saúde, diretor da UCAD, muito obrigado uma vez mais. Obrigado, Marta, e obrigado pelo todo o trabalho que tem feito em prol da prevenção, que é uma lutadora da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências. Muito obrigada pela participação e pela colaboração, sempre, desde há alguns anos a esta parte. Muito bom dia àqueles que nos escutaram.